Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, eu quero pregar uma mensagem nesta noite com o tema Vivendo algo sobrenatural. Vivendo algo sobrenatural. Amém? É uma mensagem temática. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar, amém? Amados irmãos, nesta noite de terça-feira, culto da vitória, eu sempre oro ao Senhor pedindo a Deus, quando sou eu pregador, uma palavra para ministrar. E eu tive um momento com o Senhor, ainda no dia de ontem, e aproveitando que era um feriado, aproveitando que era um dia mais tranquilo, né? Geralmente na segunda-feira eu saio para resolver algumas coisas, mas ontem não tinha banco aberto, ontem não tinha casa lotérica aberta, né? Geralmente eu pago as contas, alguma coisa, conta de luz da igreja, alguma coisa. Geralmente eu pago na segunda-feira, mas na casa lotérica, e não tinha nada aberto. Aí eu aproveitei, irmãos, para poder ficar um pouquinho mais quietinho, podendo ler um pouquinho da palavra juntamente com a minha esposa, apesar que saímos para resolver algumas coisinhas, até mesmo para minha sogra. Quero agradecer os irmãos pela oração, pela avó da pastora Débora. Já tá bem melhor, né, pastora Débora? Amém? Quem lembra que nós oramos aqui no domingo? Amém? Já está bem melhor, para a honra e glória do Senhor, né? Ela é uma senhora de 87 anos e parece que a pressão deu uma alteradinha e andou passando mal, mas glória a Deus, a igreja do Senhor nós oramos por ela, amém? Ela já está bem melhor. Queridos, e essa palavra o Senhor me deu no dia de ontem, para ministrar hoje. Eu sei que é um texto bastante conhecido, eu sei que provavelmente você já leu algo a respeito desse texto, já ouviu alguém ministrar, irmã Doris, nesse texto, já meditou nesse texto, já conseguiu tirar algumas mensagens nesse texto. Afinal, é uma mensagem muito pregada, muito falada. Quem nunca ouviu falar, né, do milagre de Jesus Cristo, que foi andar sobre as águas? E quem nunca viu essa mensagem? Todos nós conhecemos esse texto.
Queridos, e na realidade nós podemos tirar muitas lições aqui desse texto. Nós podemos aprender muito com essa história, podemos entender algumas situações que parece desconexa, parece assim, olha, mas peraí, os discípulos eram acostumados a andar com Jesus e tiveram medo e acharam que Jesus era um fantasma? Parece um estranho isso nos causa estranheza. Como é que é isso? Olha só, tenta ter a mesma visão que eu tenho. Como é que pode os discípulos que acompanhavam Jesus, que viram Jesus fazer tantos milagres, de repente achar que Jesus era um fantasma? Irmãos, mas só que essa situação é para que nós aprendamos que a nossa caminhada cristã, ela é feita de relacionamento. Quando falta relacionamento entre nós e o Senhor, na realidade vai acontecer essa confusão mesmo. De vez em quando a gente vai ficar, não vamos conseguir ver a mão dele das coisas, não vamos conseguir sentir a presença dele. Eu falo algo com você com muito amor e com muito carinho, que eu vou te dizer aqui. Assim como a nossa vida com Deus, ela é individual, o nosso relacionamento com Deus é individual, a salvação é individual. Eu não sei você, mas eu todas as vezes que eu venho na casa do Senhor, ainda que passemos por lutas, ainda que passemos por situações adversas, nós temos que sentir a presença do Senhor, porque isso é relacionamento, amém? E Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui. Quantos creem no que eu estou dizendo? O Espírito Santo está aqui. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então sinta a presença dEle, que nada te impeça de sentir a presença de Jesus. Ah, pastor, eu fui no culto tal dia e não senti nada. Então foi você, meu irmão, porque o Senhor, Ele se faz presente aonde o nome dEle é glorificado. Ele se faz presente aonde o nome dEle é louvado. Se eu não senti nada, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. A culpa aqui não foi do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava andando sobre as águas ali. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Nós lemos um dia desses Mateus capítulo 28, é lógico que eu li do 16 em diante, mas em um dos versículos, entre o 16 e o 20, se não me falha a memória, o Senhor Jesus disse assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você acha que Jesus Cristo não tinha poder para andar sobre as águas? Claro que tinha. Então, se os discípulos não conseguiram compreender isso, é porque faltava intimidade. É porque faltava, talvez, tanto que Jesus Cristo, ele fala aos discípulos, né? Deixa eu achar aqui, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor Jesus, ele precisa se identificar. Ao invés dos discípulos, irmão Daniel, ao invés dos discípulos, irmã Delice, já olhar e dizer assim, é Jesus? Não, eles dizem que é um fantasma. Isso são coisas que, é uma situação que nos faz pensar muito. Eu gosto sempre, irmã Doris, como é que fala, fazer um paralelo desse texto, que eles achavam que Jesus era um fantasma, com o mesmo texto de Mateus capítulo 28, onde quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu gosto de fazer se tem uma hora que eles, de repente, eles poderiam dizer assim, até porque eles tinham visto Jesus morrer na cruz, se tinha uma hora que eles poderiam chamar Jesus de fantasma, ainda que de maneira errada, mas talvez dentro de uma situação que eles estavam... eles viram Jesus crucificado, eles viram Jesus morto, e de repente viram Jesus no monte. Se tinha uma hora que eles poderiam falar assim, é fantasma, ela que era a hora. Não nessa hora, porque aqui Jesus estava vivo e bem vivo. Mas não é sobre a falta de intimidade ou até a falta de reconhecimento de quem era Jesus, dos discípulos, que eu quero falar.
Mas eu quero falar de algo que acontece nesse texto, aonde, quando Jesus se identifica, Jesus diz assim: não tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus, ele se identifica ali, ele fala: sou eu, tem de bom ânimo, não tenham medo. De repente, assim que ele faz com que os discípulos tomem conhecimento que não era um fantasma e que era ele, e que ele estava ali andando sobre as águas, Pedro, irmãos, quantas vezes que eu falo de Pedro, é impossível não me lembrar daquela pessoa que cortou a orelha do sumo sacerdote chamado Malco, daquele Pedro que disse, quando Jesus Cristo disse que iria morrer, ele não só morreu, eu morro também, e de repente Jesus fala: Pedro, você que não sabe, Pedro, antes que o galo cante, você ainda vai me negar 3 vezes. Esse era o Pedro, irmãos, que era impetuoso, quando ele ouviu Jesus falar, sabe o que mostra aqui? Que Pedro queria ter algo a mais, porque quando ele entende, quando ele percebe que era Jesus, ou melhor dizendo, quando Jesus se identifica, Pedro diz assim: se for o Senhor mesmo, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero ir até aí. E de repente, Jesus diz para ele: então vem, Pedro. Jesus não diz para ele assim: Pedro, deixa isso aqui só para mim, porque eu sou Jesus e você é Pedro, você é um discípulo. Não, Jesus Cristo ali dá a oportunidade de Pedro vivenciar, experimentar algo que era sobrenatural. Irmãos, nós precisamos entender que andar sobre as águas não é algo normal. Andar sobre as águas não é algo natural. Ali, quando Pedro vai até Jesus, Pedro vive algo que era totalmente sobrenatural. E o que nós precisamos entender, que para Pedro viver esse algo sobrenatural, ele precisou sair de dentro do barco. E o barco, que era o lugar, humanamente falando, seguro, humanamente falando. Irmãos, entenda que porque isso não precisa ser nenhum especialista em segurança, não precisa ser nenhum marinheiro, não precisa ser nenhum pescador para saber que se você está no meio de um mar, no mar da Galileia, no caso um grande lago, dentro de um barco, e se a tempestade começar a bater, não preciso ser um especialista aqui em segurança, irmão Paulo, para saber que se existe um lugar mais seguro é dentro do barco. Nas águas não, o vento está contrário, sim ou não? A Bíblia fala que o vento estava contrário. Irmãos, sair de dentro do barco era perigoso, humanamente falando. O que seria o certo ali? Se a gente perguntasse a algum especialista, alguém que entendesse dessa situação que está em alto mar, com a tempestade, qualquer um diria assim: olha, se você estiver dentro de um barco e a tempestade começar a ficar forte, não pula na água não, porque a água é o lugar mais perigoso, fica quieto dentro do barco, sim ou não? Qualquer um vai falar isso, qualquer um vai te orientar, enquanto você puder, enquanto o barco estiver flutuando, enquanto o barco estiver fazendo o que ele tem que fazer, que é ficar flutuando, fica ali. Se ele afundar, aí não tem jeito. Mas aqui não era essa situação. O barco estava em perfeito estado. Tanto que a Bíblia não diz aqui, diferente daquela tempestade que Jesus estava dormindo, a Bíblia não diz aqui que o barco balançava. A Bíblia fala que o vento era contrário. A Bíblia fala que as águas estavam agitadas. Na minha tradução não diz nem águas agitadas, tá, irmãos? Só diz mesmo que o vento era contrário, que as ondas eram fortes.
Diferente daquele texto que diz que a Bíblia fala que o barco balançava, e balançava tanto ao ponto dos discípulos acharem que o barco ia afundar. Até aqui, a onda estava batendo, o vento era contrário, mas não havia nenhum sinal aqui, irmã Doris, que o barco ia afundar. E Jesus andando sobre as águas, de repente, naquela situação de andar sobre as águas, os discípulos acham que era um fantasma, e quando Jesus se identifica, se apresenta, diz, não, sou eu. De repente Pedro fala assim, se for Jesus, se for você, Jesus, eu quero ir até aí. Irmãos, e Jesus Cristo diz para ele, na realidade ele diz assim, se és tu, parte B do versículo 28. Se és tu, manda-me ir ter contigo. Se és tu, Jesus, eu quero ir até o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que Pedro ali estava querendo se aproximar de Jesus. E uma das maneiras de vivermos o sobrenatural é quando nós nos aproximamos de Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós entendemos que Jesus, ele é poderoso para fazer coisas que o homem não pode fazer, para fazer coisas que o médico não pode fazer, para fazer aquilo que o advogado não pode fazer. Quanto mais nós entendemos que Ele é Senhor do sobrenatural. Será que nós, enquanto cristãos, nós entendemos que nós vivemos num mundo espiritual? Nós vivemos no mundo natural, claro, mas estamos aqui porque cremos no mundo espiritual. Quem crê que existe um mundo espiritual aqui? Deixa eu ver. Irmãos, nós precisamos crer nisso sempre. Sabia que existem pessoas, e na realidade é até um intuito do inimigo. Sabia que existem pessoas que não acreditam no mundo espiritual? Sabia que existem pessoas que não acreditam que o diabo existe? E quem faz isso é o diabo. O diabo que quer que a pessoa não acredita que ele exista. Sabe por quê? Para ficar mais fácil dele agir. Quando nós entendemos que quando adoramos é mundo espiritual, louvamos é mundo espiritual, e que o sobrenatural acontece quando guerreamos no mundo espiritual, irmãos, nós queremos ser igual Pedro. Jesus, eu quero me aproximar do Senhor. Nós precisamos nos aproximar de Jesus para vivermos coisas sobrenaturais. Quando falamos aqui do ano de 2022, de colocarmos o projeto de vida, são coisas naturais da vida, vida profissional, sentimental, vida financeira. Talvez o único que seja ali espiritual é quando colocamos um projeto ministerial ou espiritual, né, irmão Marcinho? Aí sim. É o único momento, irmã Doris, que nós estamos, irmão Daniel, pedindo algo no mundo espiritual, porque algo no mundo profissional, na área profissional é natural, algo na área financeira é natural, apesar que dinheiro é muito mais espiritual do que a gente imagina, viu? Não se esqueça disso, dinheiro é muito mais espiritual do que a gente imagina. A Bíblia fala, pastor, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas deixa eu falar uma coisa com você. O amor ao dinheiro, mas a vida financeira da gente também é espiritual. E passa pelo caminho da fidelidade. Passa pelo caminho da fidelidade ao Senhor. E isso é espiritual. Pastor, o senhor não tem medo de falar de dinheiro? Não. Espiritual. O dinheiro também é espiritual. A nossa vida financeira também é espiritual. Você acha que Deus te quer? Você acha que Deus quer que os seus filhos passem por situação difícil? Você acha que Deus quer que os seus filhos fiquem mendigando? Não! A nossa vida financeira também é espiritual. Mas quando colocamos ali no nosso projeto de vida, sabemos que as coisas naturais. Mas nós queremos viver coisas sobrenaturais. O que é sobrenaturais? É sair do mundo natural, é sair do que vemos, é passar a experimentar o que não vemos. Irmãos, Deus quer te levar muito além. Quem toma posse dessa palavra? Deus quer levar você além do que você imagina. Deus quer levar você além do que você pensa. Sabe o que os seus olhos veem?
Sabe o que os seus olhos veem? Deus tem coisas maiores ainda naquilo que você não está vendo. Ô Daniel, eu não consigo ver. Tem coisas que eu não consigo ver hoje. Mas no sobrenatural de Deus já existe. Eu quero nesta noite te dizer que Pedro, quando ele saiu do barco, ele disse assim, nas suas atitudes, eu abro mão do natural para viver o sobrenatural. Irmãos, às vezes nós queremos viver algo sobrenatural, mas não queremos sair das coisas naturais. Natural, 1 mais 1 é 2. O espiritual é entender que os dois serão uma só carne. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A forma de Deus é diferente da nossa forma. A maneira de Deus é diferente da nossa. Você sabe como é que é ser grande no meio no reino? É sendo pequeno. Você viu como é que no mundo espiritual, irmãos, o mundo espiritual age totalmente diferente do mundo natural. No mundo natural, queremos ser grande, mas no mundo espiritual, para sermos grandes, precisamos ser pequenos. A Bíblia fala. Quantas vezes que a Bíblia fala que quando achamos que somos fracos, é aí que somos fortes. Irmãos, nós precisamos entender esses paradoxos da Bíblia. É porque na realidade o mundo espiritual age totalmente, o mundo sobrenatural age totalmente diferente do mundo natural. Quem está se sentindo fraco aqui? Deixa eu ver. Em algum momento. Quem já se sentiu fraco em algum momento? Meu irmão, e sabe por que você está aqui? Porque você venceu. Porque o poder do Senhor, isso é Bíblia. Será que você pode dizer assim, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Aquele tempo que a gente pensa assim, estou forte, sou forte, eu posso, eu consigo, meu irmão. Mas quando chega aquela hora que faltam os recursos humanos, faltam as forças humanas, já houve um momento de eu pensar assim, meu Deus, humanamente falando, eu não tenho forças nenhuma. Mas aí chega a hora de Deus, irmã Francisca. É vivermos o sobrenatural. É sairmos do natural. Quando estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos com o nosso coração aberto para vivermos coisas sobrenaturais. Não se assusta se você vê, se tiver visões, não. Não se assuste se de repente você está triste assim, aí vem para a igreja e de repente, na hora que se assusta, você já está com uma unção do riso, não. Quem já viu alguém na unção do riso aí? Deixa eu ver. Eu já vi. Eu já vi gente sendo carregada para casa, irmã Doris. Depois de um culto, precisar ser levada para casa carregado. Só na unção, aquela unção maravilhosa. Irmãos, como é bom experimentarmos do sobrenatural de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você que está em casa. Deus vai te fazer viver coisas sobrenaturais. Deus vai dar sonhos proféticos. Posso ouvir um amém? Deus vai dar visões. Posso ouvir um amém? Deus vai te dar estratégias espirituais. Posso ouvir um amém? Pastor, não sei como é que eu ganho meu filho para Jesus. Não, Deus vai te dar estratégias espirituais. Deus vai te dar métodos espirituais. Deus vai te dar, colocar nas suas mãos coisas que não colocou na mão de ninguém. Irmãos, talvez se qualquer outro discípulo falasse assim, Jesus, eu quero aproveitar e acompanhar Pedro. Talvez Jesus já dizia, então vem você também. Sim ou não? Ou Pedro era um discípulo muito mais especial do que os outros. Não, é porque na realidade Pedro ali, ele quis viver algo sobrenatural. Os outros discípulos não. Irmãos, às vezes tem pessoas que vão te acompanhar, tem pessoas que vão estar perto de você, vão estar... Eu já vi isso muito. Às vezes aquela unção no culto, um sobrenatural, o poder de Deus descendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, e gente assim, o que foi? A pessoa no mundo da, não sei, isso é força de expressão, né? No mundo da lua, né? É no mundo da lua. Ainda que não estava no mundo espiritual. Porque no mundo da lua você não consegue perceber nada.
Mas no mundo, quando você tem olhos espirituais, quando você consegue enxergar as coisas sobrenaturais, você vê o mover de Deus. Você tem olhos sobrenaturais? Então, pela fé, começa a ver Deus indo na sua casa agora, movendo em favor da sua família. Quantos creem? Deus está indo em favor da sua casa agora. Deus está indo em favor de todas as áreas da sua vida agora. Quantos creem? Diga amém. Fala assim, eu vou fazer como Pedro. Vou viver o sobrenatural. Já pensou se Pedro falasse assim, Jesus, eu não saio desse barco não. Já pensou se Pedro falasse assim, eu não vou não. A Bíblia fala, versículo 29, descendo do barco, ele desceu do barco, ele saiu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Se eu fosse aqui nomear, é simples como 1 mais 2. Como 1 mais 1 é 2. Isso no mundo natural, né? O barco é o natural. Andar sobre as águas é o sobrenatural. Eu vou repetir. Tem hora que nós vamos precisar abrir mão das coisas naturais. Natural, às vezes, é você pegar um resultado de um exame e o resultado do exame está dizendo que você tem uma enfermidade. O sobrenatural é você crer que Jesus já te curou. O natural é você pegar um processo que você foi derrotado, que você foi vencido naquele processo, o juiz, o advogado não é advogado, né? Que é advogado que te ajuda na causa, mas o juiz já disse ali que não teve jeito, mas de repente o sobrenatural é Jesus Cristo dizer assim, eu ainda não coloquei um ponto final. Coloquei uma vírgula. Tem hora que você está achando que é um ponto final, irmã Delice. Na realidade é uma vírgula. Sabe o que isso quer dizer? Que tem continuação. É isso mesmo, irmã Doris? O ponto final acabou. Acabou a linha de raciocínio, acabou a frase, acabou a história. Mas a vírgula é porque vai existir uma continuação. Quem sabe você está achando que é o ponto final, Marcinho? Quem sabe você está achando que não tem mais jeito? Quem sabe você está achando que não tem mais saída? Quem sabe você está achando que não tem mais solução? Quem sabe você está achando que não existe cura? Quem sabe você está achando que não existe uma saída para essa situação que você está vivendo? E Jesus está dizendo assim, ô minha filha, ô meu filho, você que não sabe. Existe uma continuação. Eu ainda não disse que é o final. Vem para o sobrenatural. Quem quer viver algo grande da parte de Deus aí? Fique de pé.